Olá, tudo bem? Se não estiver, eu vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, pastor responsável pela Igreja Cristã O Caminho, em Sete Lagoas, Minas Gerais. E esse é o culto ao Criador online, que eu tenho feito às quartas-feiras. E eu quero já de antemão avisar o seguinte: eu tenho me proposto a ser um pastor na contramão de muitos pastores que tem por aí. E eu digo isso porque o que eu tenho visto ao longo dos anos, pastores que querem arrebanhar pessoas para si, para ficarem sob eles, debaixo deles, e eles dominando as pessoas. Eu me propus a ensinar às pessoas uma fé que as faz independentes de homens. E você vê quando aquele pastor é homem de Deus, quando ele faz isso. Ele te leva a ser livre, porque foi para isso que Cristo ele veio, para nos libertar. Então, eu estou fora desses moldes religiosos que a maioria está acostumado. E se você, o senhor e a senhora querem um pastor para lhe falar coisas bonitas, coisas agradáveis, para lhe agradar, se já é inscrito no meu canal, se desinscreve. Se me segue no Instagram, deixa de seguir. Se está no SOS espiritual da Igreja Cristã O Caminho, porque eu lhe convidei para lhe oferecer ajuda espiritual, mentoria espiritual, ou se você o senhor e a senhora vendo alguma live minha, vendo algum vídeo meu, entrou no grupo, estava desavisado, agora está avisado. Agora, se você, o senhor e a senhora querem aprender uma fé que te faça independente de homens, de padre, de pastor, de apóstolo, de missionário, de bispo, seja lá o título que for, então vem comigo que eu vou te levar a um caminho que é o Senhor Jesus que veio para nos libertar. Essa é a minha proposta. E o tema da pregação do culto de hoje ao Criador, a Deus, é o seguinte: como contar os nossos dias? Como gastar essa moeda de maior valor que existe, que é o nosso tempo, com sabedoria? Porque a desculpa do século tem sido essa. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. É só o que a gente ouve da boca das pessoas. Mas isso é uma mentira. Isso é uma balela, na maioria das vezes. Porque depois do que você, o senhor e a senhora ouvirem aqui nesse culto online, e forem humildes para aprender, para recomeçar de uma forma diferente nesse ano de 2021. Eu gravo hoje, dia 30 de dezembro de 2020, esse culto online. Eu tenho certeza que você nunca mais, o senhor nunca mais, a senhora nunca mais precisarão ouvir aquela frase, velha, e que é uma mentira. Feliz ano novo, para cá, para lá, de quem quer que seja. Porque também é outra mentira, não existe feliz ano novo. Se eu não me transformar numa pessoa nova, se eu não for renovado, o próximo ano vai ser igual a esse que eu estou vivendo ou pior. Então, se o senhor e a senhora, você, querem ouvir uma palavra forte, verdadeira, que venha te confrontar, para que então haja uma mudança de dentro para fora, sem esperar a mudança dos outros, sem esperar que o ano por si só seja melhor, porque isso é uma mentira. Então fica comigo até no final. E na segunda parte desse culto nós iremos adorar e louvar o nosso Deus, tá bom? Vamos orar? Se você puder também deixar sua Bíblia aí pronta para conferir o texto que nós vamos usar aqui hoje. Se aonde você me vê agora, eu não sei se você me vê de manhã, de tarde ou de noite, por isso eu te cumprimento com bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu não sei se você vai poder fechar os olhos para orar ou não.
E, aliás, eu quero dizer aqui que na Bíblia, que eu saiba, não existe um texto sequer que ensina a orar de olhos fechados. Nós temos o costume de fazer isso apenas para nos concentrar, né? Para nos desligar ali do mundo físico, que é visível, e nos conectar com o mundo espiritual, que é invisível. Só isso, para ter uma imersão ali na hora da oração, ou seja, uma concentração. Mas se aonde agora você, o senhor e a senhora se encontra, não é possível fechar os olhos, ore de olhos abertos mesmo. Se não é possível falar aí nesse ambiente, ore em pensamento. Mas ore junto comigo se você, o senhor e a senhora desejam ficar até no final. Tá bom? Meu Deus, em o nome do seu Filho Jesus, do caminho, eu entro em sua presença pela fé. Eu não sei como foi o dia dessa pessoa até aqui. Se essa pessoa me vê à noite, nessa quarta-feira que esse vídeo é colocado no meu canal no YouTube e no meu Instagram, ou outro dia, ou à tarde, mas eu te peço, usa minha boca com autoridade, com poder, para falar a verdade, para falar o que essa pessoa precisa ouvir, não o que ela quer ouvir, para que haja uma transformação de fato nessa pessoa. Então o ano de 2021 e todos os outros anos sejam melhores, porque ela e ele se tornarão melhores. Espírito Santo, me guia durante esse culto, para ajudar quem quer ser ajudado, para transformar quem deseja ser transformado. Eu não faço aqui uma oração decorada, eu não estou repetindo aqui uma reza, mas eu estou falando com o Senhor, em o nome do teu Filho Jesus, o caminho, para que aqueles que ficarem do início ao fim aqui comigo, consigam cuidar da moeda de maior valor que existe, que é o nosso tempo, com sabedoria, e nunca mais sejam os mesmos, mas sejam transformados, mudados em novos homens, novas mulheres, e então os seus dias sejam melhores, de fato, porque eles aprenderam a lidar com o dia a dia de uma forma melhor, com base na tua palavra, na sua direção, na sua instrução. É o que eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que todo e qualquer bloqueio mental, espiritual, seja agora repreendido, que o Senhor repreenda esse mal que causou esse bloqueio mental e espiritual nessa pessoa. Seja agora, meu amigo e minha amiga, livres de todo e qualquer bloqueio mental e espiritual. Tenha o seu entendimento aberto para a palavra de Deus, para o final desse culto online serem transformados pelo poder da palavra. E quem crê e concorda, diga amém. Muito bem. Eu vou ler aqui o Salmo 90, se puder conferir aí na sua Bíblia, no versículo 12. Esse salmo, ele foi escrito por Moisés, servo de Deus, o profeta Moisés. E ele fala sobre a fraqueza do homem e a providência de Deus, os limites do homem e o poder de Deus. E eu vou ler só um versículo, porque é o necessário para ter como base do que eu vou falar aqui. Porém, você pode ler todo esse capítulo 90 dos Salmos para compreender melhor o contexto. Mas eu só vou ler um versículo para ficar bem direto o que eu quero dizer. Porque tem mais a ver com o tema aqui, que é como lidar com o dia a dia, com os nossos dias, com sabedoria, de forma que os anos de fato se tornem melhores para mim, porque eu aprendi a contar os meus dias com sabedoria. Diz assim, o Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira
que alcancemos corações sábios. Bem, quando Moisés fala que para Deus nos ensinar a contar os nossos dias, eu quero me ater a esse primeiro detalhe aqui do versículo. A gente sabe que a desculpa do século é a seguinte: é as pessoas dizerem que não tem tempo. E é uma mentira, porque todos têm as mesmas 24 horas. Seja um empresário, empregador, ou seja um empregado, um trabalhador comum. Seja uma pessoa hoje pobre financeiramente falando, ou seja uma pessoa rica financeiramente falando. Mas todos têm as mesmas 24 horas. A diferença está em como eu me utilizo das 24 horas. Pesquisas falam que muita gente tem ficado muito tempo nas redes sociais. E não é para aprender algo novo, não é para participar de cursos online, não é para poder crescer pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, mas é para se entreter, como se diz, para passar o tempo. Ou melhor dizendo, eu vou falar a verdade aqui crua e nua, perdendo o seu tempo. Nesse meu recomeço, no momento que eu gravo esse culto online aqui, eu tenho trabalhado durante o dia, cerca de 5 a 6 horas por dia, vendendo nas ruas. E o que eu sempre tenho visto, seja dentro de carros ou nas ruas, as pessoas não saem ali da tela do celular. Virou um vício comportamental das pessoas. Eu te desafio do outro lado aí agora a me falar que você, o senhor e a senhora também não ficam perdendo tempo em redes sociais. Mas falam que não tem tempo. Não tem tempo para quê? Para ler a Bíblia? Para participar de um culto online como esse, de extremo valor? Com conteúdo fortíssimo para transformar a sua vida? Para poder estudar pela internet, crescer profissionalmente, pessoalmente ou espiritualmente? Que no caso é o que vai acontecer com aqueles que forem humildes para aceitar a verdade que vai ser dita nesse culto aqui hoje. Como você, o senhor e a senhora, tem gasto o seu tempo, que é a moeda de maior valor que existe, porque se não for gasto com sabedoria hoje, amanhã pode ser tarde demais. Porque não tem como ter de volta o tempo do dia de hoje. Se você agora, o senhor e a senhora, dividirem as 24 horas do dia nas suas atividades diárias, você já procurou fazer isso, senhor e a senhora? Como que vai ser dividido o seu tempo? O tempo de sono, de descanso, o tempo de ficar com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, é o tempo para poder se alimentar bem, que é uma coisa também que as pessoas não têm feito, se alimentar bem, se alimentam correndo, mas perdem tempo com redes sociais. Isso quando não estão comendo ali, com o celular cheio de bactérias, e aquilo ali é um aparelho que faz mal para o nosso organismo, do lado ali, do prato de comida. É uma coisa absurda o nível que as pessoas chegaram, de hipnotismo pelas redes sociais. Sabia que eu só me utilizo do meu celular, do meu computador para trabalho ou para estudos? Estou sendo 100% sincero com vocês, eu tiro no máximo 1 hora por dia ali de lazer durante a semana e olhe lá. Aí sim, no meu 7º dia de descanso com a minha esposa, eu tenho mais tempo na rede social para descansar, para distrair, como se diz. Procure dividir o seu dia de 24 horas com sabedoria. Está escrito na palavra de Deus também que quem deseja sabedoria, basta pedir para Deus. Eu tenho pedido todos os dias sabedoria. Até porque se eu não tiver conteúdo, o que eu vou transmitir para vocês como pastor? Outra coisa, faz um exercício. Quando acabar a primeira parte desse culto online aqui, esse primeiro vídeo, vai ter o segundo, hein? Tenha interesse, porque o segundo nós vamos cultuar a Deus, o Criador. Nesse primeiro é a palavra. Pega uma calculadora no seu celular, uma calculadora convencional, e calcula aí da seguinte maneira. Qual a sua idade? Eu tenho 43. Calcula 43, por exemplo,
que é a minha idade, vezes 365 dias, que geralmente é um ano, fora aqueles bissextos, né, que é 366. Calcula aí, o número da sua idade vezes 366. E veja quantos dias, quantos mil dias já viveu. E onde você hoje, o senhor e a senhora se encontram? O que conquistaram na vida pessoal, profissional, na vida espiritual? Você já tem o Espírito de Jesus? Porque está escrito na Bíblia que quem não tem o Espírito de Jesus não é dele. Você precisa ter o Espírito de Jesus e nós vamos invocá-lo, buscá-lo na segunda parte do vídeo. Faz esse cálculo aí, sua idade vezes 365, você vai tomar um susto. Vai ser chocante. Toda vez que eu falo isso com as pessoas, cria um choque ali na igreja. Aí Moisés termina o versículo dizendo, para que alcancemos corações sábios. Ele não está falando de conhecimento humano, de conhecimento acadêmico, universitário, profissional em qualquer área, mas é sabedoria divina, para poder a gente se conduzir no dia a dia. Então pense nisso, meu amigo e minha amiga. Busque de Deus sabedoria para cuidar dos seus dias. Eu fiquei 16 anos fora da cidade que eu me encontro aqui. E agora de volta eu tenho visto pessoas que foram meus amigos, minhas amigas de infância, que conviveram comigo. Minha amiga é uma palavra muito forte. Que conviveram na minha infância comigo. Em colégio, no bairro onde eu vivi, na minha infância, na igreja que eu fiz parte durante um tempo, e outras denominações também que eu passei no início da minha caminhada na fé. E a gente percebe ali quem avançou pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, quem ficou estagnado, parado no tempo. É aterrorizante, é assustador a mediocridade da maioria. Meu amigo e minha amiga, sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não gastaram o seu tempo, que é a moeda de maior valor que existe, com sabedoria. Peça para Deus um coração sábio, sabedoria para administrar o seu dia, do início ao final dele. Gaste o seu tempo, essa moeda de extremo valor, aliás, a de maior valor que existe, com sabedoria. Peça isso para Deus. Aí sim, o ano de 2021 pode ser melhor do que o 2020, porque eu sempre prego nas viradas de ano. Cada ano será pior. Isso é bíblico. A cada dia que passa e que está mais próximo da volta do caminho do Senhor Jesus, pior vai ficar esse mundo. Ele jaz no maligno. Alguém esperava o que aconteceu acerca da pandemia que aconteceu esse ano? Ninguém. E você, o senhor, a senhora acham mesmo que ano que vem vai ser melhor, pessoal? Acorda, deixa de ser alienada, vai ser pior. A tendência é essa. Tá sempre aí afunilando para a volta do Senhor Jesus, e o mal, sabendo que os dias dele estão contados, que vai ser lançado um lago de fogo e enxofre, você sabe de quem eu estou falando, inimigo de nossas almas, então os dias vão ser mais difíceis. Então se prepare para eles com sabedoria. Vou terminar a primeira parte do vídeo aqui, fica aí firme, para nós adorarmos e cultuarmos o nosso Deus, por alguns minutos na segunda parte.